Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Boa noite a todos. Vamos dar início à lição 5 da Escola Bíblica, onde estaremos estudando acerca do tema Libertos do Pecado para uma nova vida em Cristo. Para isso, façamos a oração inicial. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, toda glória, toda honra, todo louvor e adoração a Ti, que é, que era e que há de vir. Presida sobre nós, derramando copiosas bênçãos, abrindo os nossos entendimentos, para que possamos entender e praticar a Tua palavra. Continua abençoando a Tua igreja, os ouvintes desta transmissão. Fica conosco, nós te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Vocês vão ver pela primeira vez, desde que iniciei essas transmissões, durante o período da quarentena, vocês irão me ver cantando um hino, ao vivo, sem os instrumentos. Me ajudem em oração. Apenas o 266 da nossa harpa cristã. Mas antes de nós cantarmos juntos, eu canto aqui e você canta aí onde você está, tá certo? 266. Eu espero. Vá buscar a sua harpa. Aproveite e traga a sua Bíblia, se ela não está aí com você, e a sua revista da Escola Bíblica. Enquanto você providencia o material, a Bíblia, a harpa e a revista, interagir com os nossos irmãos, nosso irmão Edinardo, irmã Roberta, Mariano, conosco, nossa irmã Fernanda Costa, o casal Júnior, juntamente com a sua esposa, a irmã Priscila, nosso irmão Raimundo Nonato, nosso irmão Flávio Benedito, nosso irmão Eliabe Santorini. Agora eu estou inteirado. O Eliabe é filho do pastor Evandro. O Evandro Braga, pastor no distrito de São João do Aruaru, município de Morada Nova. Nosso irmão Leonardo Ferreira, José, nossa irmã Aline Santos, seu esposo, professor Cristiano, e os filhos do casal, o meu técnico de informática, o Gabriel, e a Alana, graças a Deus. Cantemos com alegria 266. Nós resgatados fomos por quem nos quis salvar. Em Cristo livres somos,
pra nunca mais pecar. Em Cristo livres somos, pra nunca mais pecar. Resgatados fomos, resgatados fomos, resgatados fomos, pra nunca mais pecar. Nós fomos já eleitos, o céu pra desfrutar, também por Deus aceitos, pra nunca mais pecar. Também por Deus aceitos, pra nunca mais pecar. Resgatados fomos, resgatados fomos, resgatados fomos, pra nunca mais pecar. A imortalidade havemos de gozar, pois temos liberdade pra nunca mais pecar. Pois temos liberdade pra nunca mais pecar. Resgatados fomos, resgatados fomos, resgatados fomos, pra nunca mais pecar. No meio dos remidos, a Cristo vou louvar, por tê-lo recebido, pra nunca mais pecar. Por tê-lo recebido, pra nunca mais pecar. Resgatados fomos, resgatados fomos, resgatados fomos, pra nunca mais pecar. A Deus toda glória, todo louvor e toda adoração. Também na sintonia a nossa irmã Ana Ruth, que nos cumprimenta com a paz, filha do presbítero Elisiário, dirigente da amada congregação do Tomé Afonso. Também na sintonia, nosso irmão Irã Lima. Também conosco, o dirigente da amada congregação de Boca do Forno, o presbítero Paulo Henrique, e a sua esposa, a irmã Cristina. A minha garota, Leiliana Araújo, também está na sintonia. Graças a Deus. Bem, vamos dar início
a lição de número 5. Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. É o assunto da lição. O texto áureo aos Efésios, capítulo 2, versículos 4 e o 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. A verdade prática, por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. A leitura bíblica em classe está situada na rainha das epístolas, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 1 ao 10. Permitam-me fazer a leitura na sua totalidade. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Graças a Deus. Tenho lido toda a narrativa da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 1 até ao versículo 10. O objetivo geral da lição de hoje, de acordo com o cronograma da revista da classe dos adultos, é
revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Então, esse é o objetivo geral da lição de número 5. Revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Objetivos específicos. 1. Refletir sobre nossa natureza pecaminosa. 2. Explicar que fomos vivificados pela graça de Deus. 3. Informar que nossa salvação vem de Deus e não das obras. Desta maneira, nós vamos estudar o capítulo 2 de Efésios, do versículo 1 até ao versículo 10. Esta seção da Epístola aos Hebreus, ela pode ser desdobrada teologicamente em duas partes principais. A primeira parte, a velha vida de pecado, está descrita no capítulo 2 de Efésios, versículos 1 até ao versículo 3. Observando de maneira cuidadosa, detalhada o texto, nós vamos ver que essa é a primeira seção teológica do capítulo 2 de Efésios, quando o apóstolo Paulo faz a descrição da velha vida de pecado. Mais adiante, entraremos nos pormenores da descrição da velha vida de pecado. A segunda seção do capítulo 2 da Epístola de Paulo aos Efésios fala da nossa nova vida em Cristo Jesus, versículos 4 até ao versículo 10. Essa divisão é apresentada pelo escritor, pastor Douglas Batista, no livro de apoio da lição corrente da escola bíblica. Além da revista, o comentarista escreve o livro de apoio, que eu tenho o cuidado de todo trimestre comprá-lo para me auxiliar em alguns comentários. Além da divisão do texto apresentada no livro de apoio pelo pastor e escritor Douglas Batista, que essa divisão que eu apresentei aos meus irmãos, do versículo 1 até ao versículo 3, a velha vida de pecado, versículos 4 até ao versículo 10, a nova vida em Cristo. Também é muito interessante a visão apresentada pelo pastor
e escritor e consultor doutrinário das Assembleias de Deus no Brasil, o pastor Elienay Cabral. Este nobre pastor, excelente escritor, ele também escreveu um livro acerca da carta de Paulo aos Efésios. E nos seus comentários, os desdobramentos dos comentários do texto em apreço, capítulo 2 de Efésios, versículos 1 até ao versículo 10, ele faz uma divisão interessante, porque à luz do texto, ele divide o texto no passado, apresentando o que nós éramos. Ele apresenta o texto no presente, dizendo o que nós somos agora, e também ele apresenta o texto no futuro, mostrando o que nós seremos. Por exemplo, nas explicações do livro da Carta aos Efésios, do pastor Elienay Cabral, ele mostra o que nós éramos no passado, conforme o versículo 1, o 2 e o 3. Todo esse texto vai mostrar o que nós éramos, onde nós andávamos, o que nós fazíamos. Pode observar com clareza. Versículo 2: em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Observa que no relato paulino do capítulo 2 de Efésios, até então, ele vai apresentando o que nós éramos no passado. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Nós éramos, por natureza, filhos da ira. Nós andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Desta forma, é fácil entender o texto quando nós o dividimos naquilo que nós éramos no passado, naquilo que nós somos no presente e naquilo que nós seremos no futuro. Ainda seguindo a linha de pensamento do renomado escritor Elienay Cabral, ele também diz: em que noutro tempo andastes. Ele também diz: seguíamos o curso deste mundo. Ele também diz: éramos, por natureza, filhos da ira, fazíamos a vontade da carne, fazíamos a vontade dos pensamentos. Você percebe, irmão, com clareza,
que o apóstolo Paulo vai apresentando tudo aquilo que nós éramos, para depois, então, a partir do versículo 4, apresentar o que nós somos. Pode ver com clareza no texto, capítulo 2 de Efésios, versículos 4 ao 6, quando ele apresenta agora o que nós somos. Versículo 4, nós somos filhos da misericórdia, nós fomos vivificados. O texto fala, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou em Cristo. Então, o que nós somos filhos da misericórdia. Nós fomos vivificados em Cristo. Nós temos uma nova cidadania nos lugares celestiais em Cristo. Versículo 6. Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então nós agora estamos no novo nível, numa nova dimensão, graças ao amor e à bondade de Deus. E a partir do versículo 7, nós somos apresentados por Paulo aquilo que nós seremos. Eu estou fazendo esses comentários preliminares porque, com certeza, nos ajudam a termos uma compreensão geral do texto. E nós, tendo assim uma visão mais ampla, mais abrangente do texto, com certeza facilita a compreensão e o entendimento. Voltando à revista, a introdução. A presente seção da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. Primeiro ponto, a antiga natureza morta em ofensas e pecados. Primeiro tópico do primeiro ponto, nossa condição anterior. E nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Diz o primeiro versículo. A palavra ofensa, do grego, tem o sentido de passo em falso, de forma deliberada. Interessante, não é, irmão? O sentido exato da expressão ofensa no vocábulo grego. Ele traz aqui a explicação e ele nos diz que ofensa significa passo em falso de forma deliberada. O termo
para pecado é amartia. É por isso que a doutrina do pecado, dentro da teologia bíblica, ela é chamada amartiologia. O que é a amartiologia? É a doutrina do pecado. O que significa literalmente pecado? Aquele que erra o alvo, errar o alvo, iniquidade, transgressão, desobediência. Em vista disso, o homem, em sua natureza decaída, é diagnosticado como morto. A razão pela qual o apóstolo Paulo inicia o capítulo 2 de Efésios, dizendo que ele nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. A condição do homem sem Deus, espiritualmente, ele está morto. A Bíblia fala, Romanos, capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bem, essa é a condição do homem sem Deus. Ele está morto em ofensas e em pecados. Ofensa significa passo em falso de forma deliberada. Pecado, errar o alvo. Transgressão, iniquidade. Ou seja, a declaração da real condição das pessoas sem Deus. O conceito é de morte, morte moral e morte espiritual provocada pelo pecado, que inevitavelmente faz separação entre nós e Deus, conforme está registrado pelo profeta Isaías, capítulo 59 e o versículo 2, os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus, dizendo o profeta Isaías para o povo que estava numa condição pecaminosa na prática deliberada da iniquidade. Item de número 2. O segundo tópico do primeiro ponto na revista: nossas ofensas e pecados. A má conduta em que noutro tempo andastes é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Quando ele fala que nós andávamos nos desejos da nossa carne, a expressão aí, o andar, é uma metáfora, isto é uma comparação, refere-se a atitudes, a comportamento, a hábitos, a estilos de vida comprometidos com o pecado e com uma vida distante daquilo que é a vontade de Deus. Item de número 2.1. Andastes segundo o curso deste mundo.
Mundo aqui não é apenas o cosmos ou o globo terrestre, mas mundo aqui também é apresentado como sistema caído, depravado, destituído da verdade e dos compromissos com os princípios elementares do Evangelho, prosseguindo naquilo que é o comentário na revista. Andastes segundo o curso deste mundo, significa dizer, os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como imoralidades, furtos, mentiras e tantas outras coisas mais, contrárias à moralidade e aos princípios da verdade estabelecidos por Deus. Essa prática, o andar segundo o curso deste mundo, quer dizer, uma vida comprometida com o pecado, um estilo de vida dissociado da verdade, está toda relatada em Efésios capítulo 4, versículos 22 ao 32. Uma constatação, voltando ao comentário do primeiro ponto, segundo tópico 2.1. Uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo. Tomar a forma é exatamente este o sentido daquele texto de Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Conformar significa tomar a forma. O que Paulo estava recomendando aos irmãos romanos era no sentido para que eles não tomassem a forma do estilo de vida pecaminoso que, por via de regra, é a prática mundana. Muito pelo contrário, nós não devemos nos amoldar ao pecado. Devemos procurar transformá-los pela renovação do nosso entendimento, para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Significa dizer, em outras palavras, irmãos, que o salvo, ele não vai jamais relativizar o pecado. O que é relativizar o pecado? É tentar amoldar uma vida de pecado àquilo que é a vontade de Deus. É a pessoa tentar adaptar o evangelho à sua vida. E é exatamente o contrário. Nós temos que adaptar a nossa vida ao evangelho. Quantos estão tentando relativizar o pecado? Não, mas hoje é diferente. Mas não é bem assim. Não, mas essa verdade é relativa. Não, meus irmãos. O salvo em Cristo, ele tem compromisso com a verdade absoluta do Evangelho.
os princípios, as normas, as regras, os estatutos, os ditames do Evangelho são princípios inegociáveis. São princípios irremovíveis. São princípios imutáveis. Ainda prosseguindo para finalizar o primeiro ponto, andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. A vontade da carne, a carne aí é a inclinação natural para o pecado. É a tendência para o mal. Aí a pessoa anda fazendo a vontade da carne. O pecado não é ser tentado. O pecado é ceder à tentação. Nós andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Por isso, nós éramos filhos da ira. Segundo ponto na revista, vivificados pela graça. Por ato de bondade e de misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por sua graça. Significa dizer que nós fomos alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Conforme diz o texto sagrado, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, amados, a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor, diz o profeta Jeremias nas suas lamentações, elas são novas a cada manhã. A salvação é fruto da misericórdia e da ação do amor inefável de nosso Deus por nós. O texto fala, segundo ponto, primeiro tópico, alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. A salvação é por misericórdia. A salvação é ato divino do seu amor para conosco. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Pecadores inveterados, que vivíamos na prática e no prazer do pecado. Hoje ainda somos pecadores, com uma ressalva. Nós somos agora pecadores redimidos, lavados, comprados, regenerados, transformados pelo poder do Evangelho. Vivificados por sua graça. Segundo ponto, segundo tópico. Descrevendo as dádivas concedidas
aos salvos, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou. Jesus disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ninguém a tira de mim, espontaneamente a dou. Tenho poder para dá-la e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento, disse ele, recebi de meu Pai. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, significa dizer que nós não éramos merecedores desse amor. Nós merecíamos a condenação, mas Deus nos tem dado a salvação. Nós merecíamos o castigo, mas Deus nos tem dado as dádivas pelo seu beneplácito. Isto é amor, isto é misericórdia. A misericórdia consiste no fato de Deus não dar o que nós merecemos. A graça consiste no fato de Deus dar o que nós não merecemos. Voltando à leitura nesse tópico da revista, significa que não éramos merecedores desse amor, mas mesmo assim, Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Sendo assim, por sua graça, nós fomos exaltados. O apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele. Observa a palavra juntamente. Indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo: ressurreição, vida eterna, promoção, galardão nos céus. Assim, ao conceder-nos tais bênçãos aos homens, Deus nos mostra as abundantes riquezas da sua graça. Glória a Jesus. Terceiro ponto na revista: a salvação não vem das obras. O apóstolo Paulo fala com clareza: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Significa dizer que a salvação é mérito de Cristo, não é mérito nosso. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Quantas pessoas, religiões, instituições ainda não entenderam que a salvação é por meio da fé, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Terceiro ponto, primeiro tópico: a graça como meio de salvação. A salvação inclui libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura, ou seja, do justo e inevitável castigo que Deus derramará sobre os pecadores. Ao mesmo tempo, a graça permite ao salvo
desfrutar de todas as bênçãos espirituais. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição, do pecado e da morte, e a restituição do homem à comunhão com Deus, uma bênção concedida a todos que recebem a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. A palavra graça, no grego, charis, significa favor e merecido. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Tornou-se necessária a graça de Deus entrar em ação. O apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, ele fala no capítulo 2, a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. O que é a graça é o favor imerecido. Deus nos tem dado por graça perdão, restauração, vida nova em Cristo Jesus. Então, a graça de Deus ativa em nós o livre arbítrio, a capacidade do pecador para que ele responda ao Evangelho com fé, ao chamado da salvação. Sim, aquilo que cabe a Deus para fazer, ele já fez. Ele já fez. Em relação à salvação, o que era para Deus fazer, ele já fez. Agora, por graça, ele ativa no pecador o livre-arbítrio, para que ele pense, escolha, decida e responda ao chamado do Evangelho. Todavia, ainda assim, o ser humano é livre para escolher entre o bem e o mal, entre a vida e a morte, entre a salvação e a perdição. A fé deve ser considerada como a aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Ela é a resposta à graça de Deus, através da qual recebemos a salvação. As obras são a evidência da salvação, não são a condição para a salvação. A condição para a salvação é por meio da fé, é através da graça. Não vem de vós, disse Paulo, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Nós não praticamos as boas obras para sermos salvos. Nós as praticamos por sermos salvos. É diferente. Eu vou ler esse tópico para concluir. A salvação é uma realização divina. Agora, somos feitura sua, criados em Cristo, somos uma nova criatura. Como diz Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Conclusão. Antes da regeneração, éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, nosso Pai. Como diz Mateus, capítulo 5, versículo 16. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens,
para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai, que está nos céus. Graças a Deus. Bem,